Olá, meus amigos. Segunda-feira, dia 20 de setembro. A lição é número 13 e o assunto é a contagem regressiva, a visão do fim dada pelo Senhor Jesus Cristo. Os discípulos estavam no Monte das Oliveiras com Jesus e dava para ver de lá o templo e quase toda Jerusalém. E eles então começaram a perguntar a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos queriam conhecer o futuro. A maioria das pessoas querem saber como será o futuro. Jesus Cristo montou um panorama todo especial para os discípulos, dizendo a eles o que aconteceria antes de sua segunda vinda. Por isso, a lição se torna importante porque Jesus percebeu que os discípulos estavam inquietos com respeito ao fim do mundo e com respeito à sua vinda. Jesus então acalmou o coração desses discípulos, inclusive em João 14, de 1 a 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou preparar moradas para vocês. E quando eu for e preparar moradas, virei e vos levarei para mim mesmo. Foi aí que os discípulos perguntaram: mas quando vão suceder as coisas que o Senhor disse que acontecerão nesse mundo? Jesus Cristo disse: vamos então aos acontecimentos. E passou a narrar aquilo que está em Mateus capítulo 24. Uma certa ocasião, um pregador, até com uma certa ousadia, ele olhou para a igreja, leu um texto bíblico de Mateus 24, e então ele olhou para a igreja e disse: meus irmãos, hoje eu quero explicar o inexplicável. Hoje eu quero definir o indefinível. Hoje eu quero, ponderar o imponderável e nos aprofundar no insondável. Essa é uma declaração muito ousada, porque nós sabemos que existem alguns segredos que Deus não revelou aos seres humanos. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós, mas as coisas encobertas são para Deus. Deus encobriu algumas coisas para o ser humano, como por exemplo, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus não revelou, Deus também não revelou. Jesus inclusive disse: o dia e a hora ninguém sabe, mas somente o Pai. Então, é uma declaração ousada dizer: vou explicar todos os mistérios, o que é insondável eu vou mostrar a vocês, que é possível conhecer. Isso é uma declaração ousada, porque não há todo o conhecimento para que as pessoas possam dizer como as coisas vão acontecer neste mundo de maneira precisa. Mas Jesus Cristo nos mostrou pela cortina profética. Ele abriu a cortina profética e mostrou para os discípulos o que iria acontecer no futuro. E ele nos alertou os discípulos. E aqui a pergunta número 2 dessa forma: como Jesus explicou a forma da sua vinda e o que ele aconselhou para prevenir seus filhos para não serem enganados? Nós estamos num grande conflito. Já falamos isso ontem. Então é preciso contextualizar. Ou seja, trazer as palavras de Cristo para o nosso contexto, para o nosso tempo, para que nós possamos estar olhando o que está acontecendo e dessa forma nos prepararmos para esses eventos. Então a pergunta é: como Jesus explicou a forma de sua vinda e o que ele alertou os seus discípulos e a nós também? Vamos ao texto bíblico? Mateus 24, de 4 a 8, diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Ele disse: olhai, mas não vos assusteis, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui, não dareis crédito a essas pessoas. Verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, os urubus. E logo depois da aflição daqueles dias, diz Jesus, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e as potências do céu serão abaladas.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Imagine Jesus dizendo isso para os discípulos e olhando para o horizonte, olhando para o céu. O próprio Cristo, o autor dessas palavras, ele tinha uma credibilidade acima de qualquer suspeita. E ele disse, eu voltarei, não se turbe o vosso coração. Então, para a pergunta, o que Jesus disse aos discípulos sobre sua vinda e sobre o que os alertou e a nós também? Resposta, Jesus disse aos seus discípulos que sua vinda seria corpórea, real, literal. E ainda anunciou que eles deviam ficar muito espertos com respeito àqueles que viriam dizendo que seria o Cristo e fariam grandes sinais e prodígios para enganar até mesmo os escolhidos. Se você ler o livro Eventos Finais no capítulo 4 e o capítulo 5, você vai ficar impressionado com o que Ellen White fala sobre essa questão do aparecimento de Jesus Cristo, do pseudo, ou seja, Jesus Cristo fake, produzido pelo próprio diabo. Ellen White fala que o diabo vai personificar a pessoa de Cristo num ser tão bonito que as pessoas vão ficar encantadas com este ser que vai aparecer. E ele vai abençoar as pessoas como Cristo fazia. E vão dizer, o Cristo voltou, o Cristo voltou. E ele vai fazer tantos sinais e tantos prodígios que as pessoas serão levadas a aplaudir esse falso Jesus que virá. Por isso Jesus advertiu, surgirão falsos mestres e falsos Cristo. Não deis crédito a essas pessoas. Jesus alertou os discípulos e nos alerta também. E Ellen White, ele diz que nos momentos finais deste mundo aparecerão pessoas personificando até os nossos entes queridos, com maneiras, com gestos, dizendo até coisas que só nós sabíamos com esses parentes. E as pessoas serão levadas a dizer, mas o que está acontecendo? Quem é essa pessoa? Esse é meu filho que faleceu, esse é meu pai, meu irmão, ele está dizendo coisa que só eu e ele sabia. Nós sabíamos. Como é que é possível? E essas pessoas que são demônios personificados dos entes queridos já falecidos, vão justamente dizer que os mandamentos não serão mais necessários guardar, principalmente o sábado. Então, esse será o sinal de que o profeta Isaías diz, a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ou seja, não lhes nascerá a luz de Deus para essas pessoas. Então, a pergunta de Jesus, dos discípulos, recebeu uma resposta de Jesus abrangente. E os discípulos ficaram preocupados, mas Jesus disse, vocês precisam se acalmar, porque tudo isso já está programado e vocês já estão sabendo de forma antecipada. Por exemplo, o arrebatamento secreto, que muitas religiões falam que existirá, baseado naquela passagem, 2 estarão no campo, um será deixado e outro será levado. Ou seja, existe até um filme chamado Ninguém Será Deixado para Trás, onde fala de arrebatamento secreto. Jesus Cristo diz que as pessoas verão Jesus de forma corpórea. Aí sim, na segunda vinda, as pessoas serão arrebatadas para ir ao encontro do Senhor nos ares. Todos os vivos serão arrebatados num conjunto para ir ao encontro do Senhor Jesus. Não será arrebatamento esporádico, um aqui e outro acolá. Nada disso. Não é o que a palavra de Deus está assim bonificando ou assim confirmando. Jesus disse que as pessoas verão ele voltar de forma literal. Tem aqui uma pergunta, número 2. Dentro desse panorama profético, qual deve ser o nosso papel? Passagem, Mateus 24, de 9 a 14, Jesus diz assim, e vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí vem aqui a resposta. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim.
Então, para a pergunta, durante esses eventos finais, qual deve ser o nosso papel? Resposta, nosso papel é ficar alertas para não sermos enganados. Segundo ponto, perseverar até o fim. Terceiro ponto, pregar a mensagem do Evangelho. Pensa que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Pregar o Evangelho no meio de uma situação como essa vai ser preciso coragem, mas como nós vimos a história de Jonas, Jonas descreu que Deus pudesse ajudá-lo a pregar em Nínive. Se Deus está mandando, ele já vai preparar o caminho. O Espírito Santo já estará fazendo o trabalho antecipado, preparando os corações. Por isso não devemos ter temor, por isso devemos acalmar o nosso coração, porque mesmo que haja uma tempestade lá na frente, Jesus nos levará com segurança no meio dessa tempestade. Nosso papel é pregar o Evangelho e acreditar em nosso capitão. Durante uma viagem de um transatlântico, as pessoas estavam assustadas porque uma grande tempestade estava balançando demais o navio. As pessoas foram colocadas no salão de festas e então o homem que era da comunicação do navio pediu que todo mundo se acalmasse, porque era uma tempestade e iria passar e que as pessoas deveriam ficar calmas. Mas parece que isso aumentou o tumulto e as pessoas ficavam conversando até que um dos passageiros pegou o microfone e disse: senhores, por favor, eu sou passageiro como vocês, mas fiquem calmos, sabe por quê? Porque eu subi até a torre de comando e eu vi o capitão. Ele estava segurando ali o leme do navio. E sabe o que ele fez? Ele sorriu para mim. E esse sorriso significou uma confiança naquilo que ele está fazendo. Fiquemos calmos. O capitão sabe o que está fazendo. Aí as pessoas se acalmaram. Nosso capitão sabe o que está fazendo, por isso nos alertou. Jesus Jesus avisou que os poderes das trevas vão fazer uma luta muito grande contra seus filhos. Mas não podemos temer, porque a nossa segurança está justamente em Deus. A perseguição vai existir, o tempo de angústia vai existir, mas as pessoas não precisam temer. Por isso Jesus já avisou antecipadamente para acalmar o nosso coração. As palavras, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, foram palavras ditas por uma pessoa que não erra. Foi dito por um ser que não depende do tempo, em que as circunstâncias não o modificam. Pelo contrário, ele é soberano. É o Senhor Jesus Cristo. Ellen White escreveu as seguintes palavras: tempos difíceis estão justamente à nossa frente. O cumprimento dos sinais dos tempos prova que o dia do Senhor está próximo, está às portas. Então nós estamos numa contagem regressiva. E quando estamos numa contagem regressiva, quer dizer que vai chegar a zero. E quando chegar a zero, tudo estará terminado. Mas o melhor de tudo é que o nosso grande comandante já sabe do final e ele já sabe que você vai ser um vitorioso. Basta apenas nos apegarmos com ele e tranquilizarmos o nosso coração. O descanso eterno não está longe. Basta apenas crermos. Um pouco aqui, um pouquinho só mais de tempo. E aquilo que há de vir, virá. Que Deus abençoe. Possamos ser fiéis a Deus e que possamos perseverar crendo nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela lição de hoje, pela perseverança e pelo apoio e a motivação que o Senhor deixou aos seus discípulos e a nós também. O Senhor prometeu que viria, o Senhor já deu o alerta, o Senhor já mostrou os sinais, já disse daquilo que vai acontecer. Basta crermos na sua palavra de segurança e poder. Nós confiamos em Ti e colocamos, Senhor, a nossa vida em Tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração e tenha uma segunda-feira abençoada com Jesus na sua frente. Amém.